A paz do Senhor para os irmãos em Cristo Jesus. Para mim é um motivo de alegria estar aqui mais um dia cedo, logo pela manhãzinha, estar adorando e glorificando o nome de Jesus. Daqui a pouquinho estaremos mexendo ali na casa da minha sogra. Então nós temos que levantar um pouquinho mais cedo, dia frio. Tem uma música do Daniel e Samuel que fala a respeito do dia do homem do campo, né? Deus abençoe ao homem do campo, Deus cubra ele com seu santo manto. Deus abençoe as famílias que vivem por lá. Deus faça ver a fatura na mesa, expulse a praga que traz a pobreza. Deus abençoe essa gente guerreira e valente que vive a plantar. É muito bonito, irmãos, porque quando nós olhamos o sol em sua plenitude saindo daquele jeito ali, ó, algo maravilhoso para os nossos corações. Mas eu quero aqui trazer uma rápida explanação das Sagradas Escrituras aos nossos corações. A palavra de Deus ela é muito tremenda. Quero ler no capítulo 6, versículo 10 do livro de Efésios. Capítulo 6, versículo 10 do livro de Efésios. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui, que a Bíblia está caindo aqui, irmão. Diz assim as Sagradas Escrituras: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Texto muito conhecido pela igreja, irmãos, que da qual eu até acredito que existe uma grande falta de compreensão a respeito deste texto. Porque já vi inúmeras pessoas pregando a respeito do mesmo. E as pessoas pregam a palavra de Deus de forma um tanto quanto diferente do escrito que está na mesma. O texto, por sua vez, do livro de Efésios, ele narra a respeito sobre as armaduras de Deus. Armadura essas que nós temos que estar preparados para termos elas sobre as nossas vidas. O apóstolo Paulo, ao escrever aos habitantes de Éfeso, ele tinha uma grande sabedoria por quanto ele teve naquela cidade durante boa época da sua vida ensinando as Sagradas Escrituras naqueles dias. E por sua vez, sendo ele conhecedor da cidade de Éfeso, ele havia deixado lá a encargo da obra um jovem muito conhecido na época também, por nome de Timóteo. E por consequência desse jovem ser uma pessoa de uma idade talvez abaixo da idade dos demais que estavam ali juntamente com Timóteo a realizar a obra em Éfeso, há uma grande probabilidade de que este homem teve em sua vida grandes marcos de batalhas, não contra as pessoas, mas contra as hostes
que a Bíblia diz aqui, contra os potestades, contra os principados, contra os príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esse jovem, então, ele teve a incumbência de batalhar em favor do Evangelho, sabendo ele de que o apóstolo Paulo já o havia advertido a respeito dessa grande batalha que o mesmo enfrentaria naqueles dias. E é muito interessante frisarmos isso, porque essa batalha ela não se encerrou nos dias que o apóstolo Paulo a escreveu para os habitantes de Éfeso. Essa batalha ela se perdurará até o dia do arrebatamento, ou melhor dizer, até o dia em que o anjo com as cadeias amarrará Satanás e lançará ele no lago que arde com fogo e enxofre, e junto com ele o falso profeta. Aí acabará todas essas coisas. Mas ele vai dizer que no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como que nós conseguimos fortalecermos no Senhor? Como que nós conseguimos estarmos constantemente fortalecidos Como que nós conseguimos saber que nós estamos sendo fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, quando nós estamos lidando com tal situação? Nós temos um conceito de que quando as coisas estão bem na nossa vida, é de que Deus está com as suas mãos nos guardando. E por sua vez, quando as coisas se tornam um tanto quanto difíceis, nós chegamos a tal conclusão de que Deus nos abandonou. Mas não é dessa maneira. A conclusão específica pelas quais nós sabemos que nós estamos mexendo com o mundo tenebroso, ou este mundo da qual a Bíblia nos ensina, que é chamado de mundo tenebroso, é por causa daquilo que nós estamos fazendo no reino de Deus. Através daquilo que nós estamos fazendo em prol do reino de Deus, nós conseguiríamos distinguir os ataques do nosso adversário. E é muito interessante que a palavra de Deus, no capítulo 6, ele vai dizer assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Isso significa que além do diabo ser um ser astuto, ele vive colocando em nosso meio ciladas para tentar nos derrubarmos daquilo pela qual Deus tem para com as nossas vidas. E infelizmente existem pessoas que estão no nosso meio, que elas estão especialmente para isso, para serem trabalhadas pelo diabo. De tal forma ao ponto de que essas pessoas acabam por se sentirem, muitas das vezes, aborrecidas, entristecidas. Elas ficam desvanidas na obra de Deus. Por quê? Porque ela vê quando Deus está usando alguém de uma forma e ela não consegue ser usada por Deus da mesma maneira. Aí por sua vez acaba que cresce
Bom, tio, um ódio no coração da pessoa e a pessoa, por sua vez, acaba deixando essa semente plantar dentro dela. É o quanto basta para o inimigo passar a usá-la constantemente dentro da casa de Deus. E para isso Deus nos deu o dom de discernir espírito. Que nem todos os que estão dentro da igreja, como eu já vos disse, eu estava pregando a palavra de Deus naquele dia, e fui falar sobre a falsa trindade de Satanás. Ele também tem o seu falso profeta, que é um tipo de falso Espírito Santo. Esses falsos profetas, eles estão introduzidos no meio da igreja, com revelações superficiais, revelações dadas por homens, não de Deus. Essas pessoas simplesmente olham para você e do nada elas levantam e vêm entregar alguma coisa, mas não é uma revelação dada pelo Espírito Santo. São aquelas pessoas denominadas falsos profetas. Por quê? Porque se pelo fruto nós conhecemos as árvores. Não tem como você chegar num pé de laranja e colher uva. Isso não existe. Através dos frutos nós conhecemos as árvores. Então, é o momento de nós ficarmos apercebidos, porque a palavra de Deus ensina que os falsos profetas, eles estão aí, em todos os lugares, enganando de forma sorretariamente a vida de inúmeras pessoas. Já foi o tempo em que o diabo ele tirava as pessoas de dentro da casa de Deus para destruí-las no mundo. Hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas são destruídas dentro da própria casa de Deus por falta de discernimento. E é muito interessante o texto que ele vai dizer: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados. O que é principados? São demônios. Contra potestades, demônios. Contra príncipe das trevas destes séculos, demônios. Contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, demônios. Mas o texto em cima ele diz que não temos que lutar contra a carne e o sangue. Eis o motivo pela qual nós estamos sofrendo dentro da casa de Deus. É que as pessoas, em vez de revestir de Deus das armaduras espirituais, para que possa suportar o dia mau que sobrevirão sobre a sua vida e lutar contra essas hostes espirituais que muitas vezes estão dentro da casa de Deus, contra esse mundo tenebroso, ela fica aí lutando contra o próximo, defamando o seu próximo, julgando o seu próximo, questionando a atitude do seu próximo, em vez de estar com as suas mãos dadas para poder ajudar em prol da obra de Deus, mas infelizmente são os verdadeiros Sambalates e os verdadeiros Tobias, que não querem que os muros e portas de Jerusalém sejam reerguidos de forma alguma. E detalhe, são pessoas que zombam na nossa cara diariamente. Quando ela se reúne entre eles, entre esses falsos profetas, eles fazem como Sambalate e Tobias. Sambalate zombou de Esdra, de Neemias, dizendo para eles que se passasse uma raposa, que peso tem uma raposa, irmãos? Em cima do muro, o muro iria cair. Mas eles não se preocuparam com as controvérsias,
com as palavras de injuriação de Sambalate e de Tobias. Contudo, diz as Sagradas Escrituras que com uma arma na mão de um lado e a ferramenta de trabalhar para construir o muro do outro lado, eles deram continuidade na obra de Deus. E se eu não me engano, foi reerguido os muros e as portas em 45 dias. Porque o empenho deles para a reconstrução foi unânime. Então nós estamos vivendo uma época degenerativa da igreja, aonde a igreja por si própria, ela tem lutado contra ela mesma. Simplesmente porque vou lhe falar alguns fatores determinantes pelas quais talvez você vai concordar comigo ou não. Nós temos pessoas dentro da casa de Deus que ela não tem a mínima ideia do que é Bíblia. Ela vive já aí 20, 30, 40 anos na casa de Deus. São aquilo que nós chamamos de tímidos, que está escrito lá no livro de Apocalipse, no final lá. Que ficaram de fora os tímidos, os incrédulos, os homicidas, os adúlteros, os afeminados. São tímidos. Por quê? Porque ainda não tiveram uma conversão real diante de Deus. Eles não se decidiram se querem realmente servir a Deus ou servir ao inimigo de nossa alma. Mas é muito interessante frisarmos isso, porque a decisão tem que partir do homem, não de Deus. Deus, por sua vez, ele é santo. A vontade de Deus é de que nenhuma alma se perca e de que nenhuma alma vá para o inferno. Mas serão as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos em prol do reino, que distinguirá o final da nossa vida. Então, infelizmente, nós estamos vivendo uma época em que eu posso citar para você algumas coisas que infelizmente têm infiltrado dentro da igreja, e essas coisas têm feito com que o amor de muito tenha se esfriado dentro da casa do Senhor. Pessoas que chegam na igreja, haja visto que você já congrega nessa igreja há mais de 5, 10 anos. E você é o quê? É um cooperador na obra de Deus. Mas por que você é um cooperador na obra de Deus? Você não tem conhecimento bíblico? Você não conhece a estrutura da sua igreja? Sim, você é conhecedor de todas essas coisas. Só que infelizmente você não é um dizimista fiel na casa de Deus. E por consequência dessa atitude sua de você não ser um dizimista fiel na casa de Deus, acaba então por colocar em você de meio de escanteio na obra de Deus. Você não fica lá isolado totalmente. Se por acaso alguém vomitar no chão, eles irão chamar você para limpar, porque você é um diácono. Você é um cooperador da obra de Deus. Se por acaso eles verem uma telha de aranha em algum lugar dentro da igreja, você vai ter essa utilidade. Se o vaso da sua igreja de repente entupir, eles vão chamar você para poder desentupir. Se de repente você estiver ali dentro da casa de Deus e a casa estiver muitas vezes suja, eles vão te mostrar para você uma vassoura e falar para você: vamos fazer a obra de Deus, vamos varrer? Vamos. Só que os valores têm sido invertidos na casa de Deus. Hoje, quanto mais se dá na obra de Deus, eu digo em dinheiro, mais a probabilidade de você crescer no ramo ministerial na casa do Senhor. Mas essa não é a vontade de Deus. Por quê? Porque nós estamos criando uma geração débil, uma geração doente, uma geração de pessoas que não conhecem as Sagradas Escrituras. A Bíblia diz: antes não conhecer
do que conhecer ela e não praticá-la. Essas pessoas são meros espectadores, estão na casa de Deus há anos, ouvindo a palavra de Deus, mas elas não têm um comprometimento com as Sagradas Escrituras. Elas têm um comprometimento com o homem. Por quê? Porque ela sabe que se todo mês ela tirar a 10ª parte do seu salário e entregar ali, ela vai ter todas as vezes no culto uma oportunidade para louvar um hino. Ela todas as vezes ela vai ter oportunidade para pregar uma palavra. A doutrina, o que é isso? Doutrina? Ela serve a uma igreja que tem doutrina? Não, que isso? Não precisa se preocupar com isso não. Basta tão somente você entregar o seu dízimo no final do mês ou no começo do mês, que a respeito de doutrina, você pode ficar tranquilo que eles não irão pegar no seu pé. Mas agora, eu quero te mostrar o outro lado da face. Você que não é dizimista, de repente você está aqui na tua casa, aqui ó, você coloca uma camisa de manga curta, aí passa os Sambalates e os Tobias, você está dentro do seu lar, hein? Você não está na rua. A primeira coisa que acontece é chegar no ouvido do pastor. E muitas vezes não chega da forma com que a verdade é. Ela sempre vai chegar de uma forma distorcida. Essas pessoas estão brincando na obra de Deus. Elas estão lutando contra a carne e contra o sangue, que são os seus próprios irmãos. E infelizmente, como o dinheiro hoje tem falado mais alto, as igrejas estão consagrando pessoas aí ao seu bel prazer. Pessoas que não têm bagagem nenhuma, pessoas que não têm nem leitura, e estão aí muitas vezes na frente das igrejas aí tentando fazer a obra de Deus, sem discernimento, sem conhecimento, sem nada. Ah, irmão Rodrigo, você está irado para estar dizendo isso? Não, eu não estou irado, eu estou falando da palavra de Deus. Semana agora nós tivemos um levante muito grande dentro da igreja. Mas só que Deus já havia nos mostrado isso antes. Então, eu não tenho que me preocupar com o que o homem pensa a respeito da minha vida. A minha vida, eu me preocupo com os meus filhos que eu tenho dentro de casa e com a minha esposa. Igreja, ela tem o seu pastor, que é o meu pastor que está à frente do trabalho. Agora cabe a ele julgá-lo. Se o obreiro agiu de forma espontânea, se ele tem o direito de fazer aquilo ou se ele não tem. Eu, na minha simplicidade, disse, eu sou apenas um diácono. Eu estou posto dentro dessa igreja aqui para varrer a igreja. Agora, já que me deram a oportunidade para trazer a palavra, eu estou pregando Bíblia. Agora, você é um obreiro, você é um pastor de igreja. Você é consagrado como pastor. De maneira nenhuma eu vou levantar-me contra a autoridade de Deus na sua vida. Foi isso que eu disse. Mas eu estou aqui na expectativa para me ver se essa pessoa vai ser disciplinada ou não. Por quê? Porque se fosse eu, o diácono Rodrigo, que se tivesse se levantado contra essa pessoa, a grande probabilidade de eu entrar no banco seria muito grande. Mas daí vão dizer, irmão Rodrigo, se eu disciplinar, ele vai sair da igreja. Fazer o quê, ué? Ninguém fica na igreja porque quer. Nós temos que ficar na igreja porque nós precisamos da salvação em Cristo Jesus. Por isso existem inúmeras igrejas por aí. Você pensa que muitas vezes as pessoas deixam de ir na sua casa, na sua igreja, é porque elas simplesmente não querem estar cultuando ali? Não é isso que acontece. É que muitas vezes o movimento em outra igreja vai ser maior que na sua.
E ela acaba por abandonar a sua igreja e vai para outra igreja para cultuar a Deus, porque ela gosta do movimento. Ela não gosta da palavra. Ela não gosta do conhecimento. Ela não conhece as Sagradas Escrituras. Então nós temos que termos sabedoria diante de Deus e pedirmos, nós que estamos neste campo de batalha espiritual, que não é contra o homem, como eu já disse, nem contra as pessoas que estão na casa de Deus, e sim contra os principados e potestades, pedirmos para Deus, para que Deus ele possa colocar em nós, ou que nós devemos tomar, porque a palavra de Deus diz, portanto, tomai. Nós temos que tomar posse dessas armaduras de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficarmos firmes. Abate a gente as coisas que acontecem? Sim, ela abate. Nos preocupa demais. Porque o homem e a mulher de Deus que tem um compromisso com a palavra de Deus, muitas das vezes ela fica preocupada. Não é muitas vezes com a sua própria vida, a preocupação dela é com a obra de Deus. Porque ela sabe que se a obra de Deus for levada de qualquer maneira, relaxadamente, os nossos adversários irão brincar dentro da casa de Deus. Eles irão zombar de você dentro da casa de Deus. Tem um texto, acho que é no livro de Provérbios, se eu não me engano. Quero ver se eu encontro ele aqui. Que fala sobre o homem mau. E ele é muito interessante esse texto. Capítulo 6, versículo 12. Ele diz assim: o homem mau, o homem iníquo, tem a boca pervertida. Ele acena com os olhos. Sabe aquelas pessoas que quando você está pregando na igreja, ela está fazendo assim para o outro com o olho, ó. Mostrando assim com o olho. É o homem mau. Ela fala com os pés. Deixa eu mostrar meu pezinho aqui, ó, para você ver. Pera aí, calma aí. Tá vendo a sandalinha havaiana do irmão Rodrigo aqui? Ela acena com os pés. Ela quer mostrar alguma coisa para a pessoa, ela fica lá acenando com os pés. E faz sinais com os dedos. Disfarçadamente, para chamar a tua atenção, ela vai fazer sinal com os dedos. Esse é o homem mau, que está escrito no capítulo 6, versículo 12. E o que me entristece, sabe o que é? É saber que esses homens maus, eles estão sentados na tribuna da casa de Deus. Conversinha fiada quando nós estamos pregando. Até atrapalha a pregação. Estão fazendo dos púlpitos da casa de Deus um picadeiro, como meros palhaços. E eles acham bonito aquilo que eles estão fazendo, brincando dentro da casa de Deus. Vão pagar um alto preço por isso. Porque a Bíblia diz que na casa de Deus convém a santidade. Na sua casa, se você quiser andar pelado, você anda. Na sua casa, se você quiser falar palavrão, gritar, xingar, você faz, porque aqui é a sua casa. Mas na casa de Deus convém a santidade. A primeira coisa que Deus veio falar com Moisés no Monte Sinai foi para que ele tirasse as sandálias dos seus pés. Por quê? Porque eu aprendi esses dias com o meu pastor que as sandálias de Moisés, ela trazia o sinal, ou trazia sobre ele
a marca do deus Ra. Por isso Deus chega diante de Moisés e fala para Moisés: Moisés, descalce, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar aonde você está pisando é terra santa. A casa de Deus é coisa santa, irmãos. E a oração minha é essa mesmo, eu sempre fiz essa oração. De que quando eu estiver pregando a palavra de Deus, que os demônios se manifestem. Eu não quero ficar colocando a minha mão nas pessoas para ficar orando isso aí. Estou cansado disso já. De colocar a mão nas pessoas e orar, repreender demônio. Eu quero que os demônios caiam só de ouvirem a palavra de Deus. Não precisar nós fazermos oração, clamar o sangue de Jesus, o nome de Jesus, não com imposição de mãos, não. Mas a oração minha é de que quando eu pegar o microfone para pregar a palavra de Deus, os demônios que estão ocultos, que estão transladados de ovelhas, que são verdadeiramente lobos no meio do curral, do aprisco, que eles se manifestem. Eu já disse isso várias as vezes nas minhas lives a respeito disso. Ai, meu Deus do céu, e Deus dá visão pra gente, viu, crente? Ai, Jesus amado. O diabo, ele anda ao derredor, irmão. Deus, ele é fiel na sua palavra. Então, diz assim: há no seu coração perversidade, todo o tempo maquina o mal, e anda semeando contendas. Esse é um homem mau. Aonde que ele semeia contendas? Ele semeia contenda entre os irmãos. Ele chega num, fala de uma coisa de um para o outro, fala de um outro para outro, mas ele nunca tem a coragem de chegar em você e de conversar com você. Mas ele quer te defamar de qualquer maneira. Ele quer te destruir você. Porque ele acha que você é um perigo para o ministério dele. Sendo que não. Nós somos apenas cooperadores do reino de Deus. Somos um corpo só em Cristo. Eu não tenho mágoa de ninguém, não guardo ressentimento de ninguém. Às vezes fico irado sim. Com raiva, fico com raiva. Mas depois eu peço perdão para Deus deixar, para Deus tirar e não deixar brotar nenhuma raiz de amargura no meu coração. Porque eu não quero que por ela os meus irmãos se contaminem diante de Deus. Bom, então essa é a realidade que muitas vezes nós estamos vivendo. Mas só que a Bíblia diz no capítulo 6, versículo 15 assim: por isso a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. Aí depois uma pessoa dessa, uma peste dessa cai na cama, aí fica pedindo cultos nos lares. E nós, por sermos crentes, nós até vamos fazer culto na casa dessas pessoas. Só que temos que ter a percepção de que muitas vezes essas pessoas, elas diz a palavra, por isso a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. Muitas vezes elas irão adoecer, ou se já não estão doentes, né? Que para se levantar contra homens de Deus é só pessoa doente. Se levantar contra o ministério de Arão, contra ministérios de homens de Deus, são pessoas loucas. Conheci inúmeras e inúmeras pessoas que se levantaram contra homens de Deus. E detalhe, tiveram morte ruim, morte terrível. E até hoje estão pagando um alto preço pelo que eles fizeram. E a Bíblia diz, sem que haja
cura. Você pode ir lá com óleo de unção, orar, 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 orar. Não haverá cura, por quê? Raiz de amargura. Sabe, a perversidade de todo tempo maquinar o mal, de ficar andando semeando contenda entre os irmãos. Aí a Bíblia vai dizer, 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª sua alma abomina. 6 coisas que Deus odeia na obra de Deus. Primeiro, olhos altivos. O que é isso? São pessoas soberbas que estão na casa de Deus. Elas acham que elas são a última Coca-Cola do deserto. Língua mentirosa. Isso aí é o que mais tem. Bando de mentiroso. E a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Você pode estar diante de 40 pessoas como testemunha em favor de você, e ele vai dizer para a pessoa que não foi ele que fez isso, que não sei o que não sei o que, então estava endemoniado. Porque quando a pessoa fica endemoniada, ela fica inconsciente. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. O coração que maquina pensamentos perversos. Pés que apressam a correr para o mal. Sabe de uma coisa, que ela corre já até na outra pessoa para poder passar para frente o que aconteceu. A testemunha falsa que profere mentiras. Existem também. Sabe? Junta com outro obreiro, não é verdade. O que ele está falando é verdade, mas é testemunha falsa. Estevão fazia sinais e prodígios no meio do povo, arrumaram testemunha falsa e ele foi apedrejado. Mas quando ele estava sendo apedrejado, ele não se preocupou com a vida dele, porque diz: eis que vejo os céus abertos e vejo o Filho do Homem assentado à sua direita. E a última coisa que a Bíblia diz que 6 coisas o Senhor odeia e a última a alma de Deus abomina, sabe o que é? O que semeia contenda entre irmãos. Misericórdia. Aí eu fico pensando com você, como é que essas pessoas conseguem subsistir dentro da casa de Deus? Só estão lá por quê? Porque muitas vezes são dizimistas fiéis, são semeadores de contenda, fofoca de tudo que sabe. Não pode acontecer um estralinho na cidade dele, ele vem e traz para cá. Nós estamos chegando numa época em que Deus vai tratar com muita gente, irmãos. Até me arrepia o meu corpo em falar isso. Deus ele vai tratar com muita gente. Porque há muitos homens de Deus que foram machucados por causa desse tipo de pessoas que estão dentro da casa de Deus. E essas pessoas devem ser disciplinadas. Mas eu sei que isso não vai acontecer. Por quê? Porque elas trazem lucro. Eu tenho a plena certeza e a convicção. Aí você pergunta para mim, mas irmão Rodrigo, você tem ódio dessa pessoa? Se essa pessoa vier falar contigo, não tenho ódio, não tenho rancor, mas eu não quero amizade. É ela para lá e eu para cá. Que ela fique longe de mim. Mas é uma cidade? A cidade não tem abridor de garrafa, não? Vamos voltar para o livro de Efésios para me terminar a mensagem.
Aí o versículo 14 diz assim: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Irmão, em todo tempo, se revista da verdade. Traga consigo a couraça da justiça. Seja justo no julgar, no falar, no aplicar uma disciplina. E a Bíblia diz: calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Aí eu te pergunto para você, essas pessoas, como é que elas vão pregar o evangelho da paz se elas não têm paz nem dentro da igreja? Não consegue dar paz nem para o seu próprio irmão que está dentro da igreja. Como é que essa pessoa vai trazer paz para alguém? Como é que vai calçar os pés da preparação para pregar o evangelho da paz? Não tem como, irmão. É antibíblico. Aí ele vai falar: tomando sobretudo o escudo da fé, com quais podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Aqui, essa pessoa possivelmente ela não sabe para que serve o escudo. Pelo que vejo, a Bíblia diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com qual podereis apagar os dados inflamados do maligno. Mas constantemente ela está levando seus dardos inflamados. Então essa pessoa não tem fé. Vive constantemente com os dados inflamados lançando contra o próximo. Ela não tem fé. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação. A salvação é um dom gratuito de Deus, ela vem pela graça. Pela graça sois salvos, e isso não vem do homem, é dom de Deus. Aqui é algo que nós não conseguimos entrar e nem muitas vezes questionar. Porque a salvação é uma coisa tão íntima da parte de Deus que só o mistério diante de Deus que pode ser revelado. Mas ela fala sobre outra coisa aqui. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A pessoa nem conhece Bíblia. A pessoa não sabe nem ler. Mas, irmão Rodrigo, você tem preconceito com as pessoas que não tiveram uma época para aprender a ler as Sagradas Escrituras ou aprender a ler? Não. A Bíblia diz que mais bem-aventurados são aqueles que ouvem, guardam e praticam. Melhor é ouvir do que falar, irmãos. Eu sou um simples diácono na casa de Deus. Eu prego porque me é dado essa responsabilidade. Se me quiserem me deixar lá no cantinho só para me ouvir a palavra de Deus, é a melhor coisa que vocês fazem. Porque o que eu estou pregando aqui, eu posso pregar na live, eu posso pregar na rua, eu posso pregar para o meu vizinho. Pregar dentro de igreja é a coisa mais fácil que existe. E quando nós pregamos lá, as pessoas já entram revoltadas contra as nossas vidas. Então é mais fácil nós pregarmos na rua, através do Facebook, através de outros lugares. Existem vários meios de comunicação pela qual nós conseguimos pregar a palavra de Deus. Aí o versículo mais abaixo diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Orando em todo tempo. E súplicas no Espírito. Vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Sabe o que é orar em todo tempo, com súplicas no Espírito? Não é aquela oração que você grita, que você fala, que as pessoas começam a ouvir as suas orações, não. É você na sua mente.
orando em prol da vida de alguém. Você está na sua casa e varrendo a sua casa, mas com um pensamento em Deus, orando, buscando, pedindo para Deus, para que Deus possa dar vitória para essas pessoas. Isto é orar em espírito. Aí o apóstolo Paulo ele vai dizer assim: e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Ele vai falar, além de vocês orarem em espírito, vocês devem orar por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança. Porque existem pessoas que pregam a palavra, mas pregam com medo, envergonhado. Nós temos que pregar a palavra de Deus com confiança, crendo de que ela pode mudar a vida do homem. É a palavra de Deus que muda, irmãos. Não somos nós que temos o poder, que temos a autoridade de mudar a vida do homem. É as Sagradas Escrituras. A Bíblia diz que cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim, diz Jesus. É as Sagradas Escrituras. E a Bíblia vai falar assim: pela qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como convém-me falar. Cadeias? Tantas coisas que o apóstolo Paulo sofreu em prol do Evangelho, irmão. E nós hoje não sofremos mais nada. Como eu estava dizendo para os irmãos no começo da live sobre o levante que eu tive aí dentro da casa de Deus. Mas vamos ver. Por quê? Porque se fosse eu como diácono me levantando contra um presbítero, eu seria disciplinado. Agora eu quero ver se o presbítero que se levantou contra a minha vida vai ser disciplinado. Se não, irmãos, ó, linha para pipa. Vou embora, busco outra igreja. Aqui na cidade de Olimpo Noronha, que existem inúmeras igrejas, tem o Evangelho Quadrangular, tem a Assembleia de Deus Madureira, da qual eu amo demais. Eu não preciso ficar dentro da minha igreja sofrendo perseguições de obreiros só porque são dizimistas na casa de Deus. Só são obreiros por causa disso. Por quê? Porque não tem conhecimento bíblico, estão lá para encher linguiça na sua maioria das vezes. Se você pedir para dirigir um culto, muitas vezes nem sabem. Só a misericórdia de Deus. Então a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, bom dia, nem contra o sangue. Mas só que essas pessoas estão lutando contra as nossas vidas, irmãos. E isso não pode acontecer. A nossa luta é contra os principados, potestades, domínios, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não pode haver dissensão entre irmãos dentro da casa de Deus. Ali é um lugar que nós devemos nos reunirmos para cultuar a Deus. Então eu quero deixar aqui para os irmãos isso. Ajude o teu pastor. O teu pastor precisa de você. Mas tenha plena certeza de que se você estiver levando a palavra de Deus a sério, realizando a palavra de Deus com firmeza, os Sambalates, os Tobias, os Gersem irão se levantar de todas as maneiras para tentar parar com que você pare de reconstruir os muros e as portas da casa de Deus. Porque muro e porta traz proteção. Eles não querem isso para a casa de Deus. Eles querem estar muitas vezes no culto festivo, no oba-oba, no língua estranha,
no mistério, mas não conhece nada do mistério da palavra de Deus. O mártir, conhecido como Estevão, que fazia sinais e prodígios diante do povo, conseguiram arrumar testemunha falsa contra ele, ao ponto de apedrejá-lo. Mas o mesmo, com os olhos fitados no céu, disse: eu vejo os céus abertos e vejo o Filho do Homem assentado à sua direita. As pedras irão vir, irmãos, e muitas vezes ela nos machuca de tal forma que só Deus para nos reerguermos, só Deus para nos darmos força para caminharmos na sua obra. Porque as pessoas estão se achando donos da casa de Deus, donos da igreja. Eles são dispenseiros da multiforma de Deus. Eles são trabalhadores da vinha. E detalhe, o tempo que eles já estão na obra de Deus, se chegar hoje um e agregar com esse trabalhar hoje, ele vai receber o mesmo salário do que aquele que já trabalhou na obra de Deus, ó, há muito tempo. Porque Deus é justo. Então eu quero deixar essa simples e rápida mensagem para os irmãos. Peça oração pelo irmão Rodrigo, porque a gente fica um pouco entristecido, irmãos. A gente estava pregando a palavra de Deus e de repente a gente tem esses levantes aí contra a vida da gente. Mas que Deus abençoe os irmãos. Eu rogo orações para que Deus possa dar vitória para mim, para minha família, para que nós possamos prosseguir para o alvo. O apóstolo Paulo, ele diz: quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, a que, esquecendo das coisas que para trás ficaram, eu avanço para as coisas que estão diante de mim, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deus te abençoe poderosamente a vida de cada um dos irmãos que ouviram essa mensagem. Se você puder compartilhar com mais pessoas, compartilhe para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Sou muito grato pelas suas vidas, porque sei que existem pessoas aí que têm orado em prol das nossas vidas. E Deus nos dará vitória e Deus vai te recompensar poderosamente. Deus te abençoe em nome de Jesus.